Senhor, meu Deus, soberano Deus, Pai, Jesus, diante da tua presença, Pai, nós estamos aqui, Pai, para te apresentar o teu filho Darcy, Jesus, que vai ministrar nessa noite, Jesus, a tua palavra. Pai, que não seja ele, Pai, mas sim o teu Espírito Santo conduzindo, Pai, ministrando palavras, Pai, para que ele possa falar e que essa palavra possa falar o coração de cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Pai, e nessa noite, Pai, possam ser almas rendidas a ti, Pai, porque eu creio que o Senhor está presente neste lugar e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no Espírito Santo através do teu filho. Pai, que seja feita a sua boa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem se sente bem no culto dessa? Eu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É porque o homem está presente, né? Glória a Deus. Toda vez que a gente se sente bem, é porque o homem É verdade. está presente com nós. Glória a Deus. Eu vou ler uma palavra que está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aleluia. Que relata a história de Moisés, né? É. Sobre a guerra de israelita com os malequitas. Capítulo 17, versículo 8. Deixa aí. Amém? Amém. Tá achando? Ô, Gabi tem experiência. Era escola dominical. Glória. Mas é porque eu vou editar ele no começo. É porque eu olhei pra Bíblia do meu pai, olha lá. Eu não achei. Tô vendo no começo. 17. Esse do quê? 17. Versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Que seja essa a primeira pregação minha. Usa, Deus. Glória Amém. a Deus, eu Glória a creio, Deus. meu Deus. Usa, Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. O texto diz: os amalequitas atacam os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Então Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué derrotou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou o altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer, né, que entendi um pouco dessa palavra, mas foi mais um vídeo que eu vi também, né? E é assim, os amalequitas invadiram, né, o acampamento dos hebreus, né, que lá estava o acampamento de Moisés. Nisso Moisés tinha saído para buscar água para eles, né? Estava em falta no acampamento. Nisso os amalequitas invadiram e mataram alguns hebreus, feriu a mulher de Arão
E assim foi, né? Aí chegando Moisés, viu o clima estranho e tal, e perguntou, algo tem acontecendo. Aí vieram relatar para Moisés que o Amalequita tinha invadido o acampamento, ferido a esposa de Arão e matado alguns hebreus, né? E assim Moisés olhando tudo, mas como se os amalequitas viessem, pensou para ele, né? Se os amalequitas viessem, ia ter que matar todo mundo, matar mais gente, não sei o que. Ele achou estranho. Como ele era um egípcio guerreiro, experiente, ele achou estranho, né? Pô, mas os caras não veio aqui só para isso. Ou então, os caras veio só para ver. Aí ele colocou na mente que os caras iam voltar, os amalequitas iam voltar, né? Aí nisso o quê? Imediatamente ele fez uma reunião com os hebreus. Aí juntou os hebreus, tinha uns egípcios, né, que se renderam ao Deus de Israel, que deixaram os deuses dele e vieram adorar o nosso Deus, que era também experiente na guerra. Mas isso, dos hebreus, a maioria não tinha experiência na guerra, né? Glória. Aí nisso, o Moisés falando, né, olha, a gente vamos ter uma guerra, juntou uma reunião, né, e olha, se nós vamos ter uma guerra, não sei o quê, que os amalequitas vão voltar para matar todo mundo, não sei o que, a gente tem que guerrear, não sei o que. E ele na reunião ali, ele falando, e já alguns hebreus já começaram a murmurar, né? Mas como, Moisés? Nós somos apenas construtores, nós somos apenas artesãos, nós éramos escravos, nós não temos experiência nenhuma, humanamente falando, né? E não tinha como mesmo, né? Vamos supor que era 1000 hebreus contra 50.000 amalequitas. Aí os caras só murmurando, mas como você tirou nós do Egito e tal, para morrer na espada dos amalequitas e tal. Aí Moisés ouvindo tudo, ouvindo tal, ele falou, calma gente, isso humanamente vocês estão certos. E humanamente é isso mesmo, né, mano? É isso aí. Humanamente não tinha como pros caras. É verdade. Era o quê? Vamos supor, 1000 hebreus com 50.000 caras. E outras, a diferença de experiência de guerra, os caras eram enormes, mais fortes, armamento melhor, entendeu? E nisso, Moisés falando, né, humanamente e tal. Aí nisso Moisés, com a fé dele, né, no Deus, que Deus estava sempre com ele, e falou, olha, calma gente, não sei o que, isso humanamente vocês estão certos, mas Deus está conosco. Eu creio. Glória a Deus. Aí nisso, eles tiveram um dia para treinar. Nessa mesma reunião, já saíram dali e foram treinar com espada, né? Porque as espadas também não eram tão boas. Foram, treinou um dia só para o outro tá indo para guerrear. E assim foi, treinaram no dia, no outro foi para guerrear. E nisso, o Josué, né? Que é Oséias, né? Que era Oséias, né? Por enquanto, foi e levou os hebreus, né? Para guerrear. Que ele era o cabeça. Nisso, Deus já colocou o Oséias na frente, né? Porque Deus já viu que falou para Moisés que Josué era o cara, né? Aí Josué conduziu os hebreus. E nisso, o Moisés foi para o outro lado, foi lá para o monte, foi para o morro, né? Olhar a guerra como que foi, né? Como que ia ser. E Josué lá guerreando, né? E o tempo passando, né? Aí Josué guerreando e tudo, e Moisés lá com a mão pro alto, né? Relata a Bíblia também que a mão de Moisés era muito pesada, entendeu? E a guerra estava demorando, a guerra era demorada mesmo, entendeu? E era o quê? Tipo, cada vez que Moisés estava lá com a mão estendida, os filhos de Israel venciam, estavam vencendo a guerra. Mas nisso estava demorando muito tempo. Aconteceu o quê? Que o Moisés, com a mão pesadona, não estava aguentando o sol, entendeu? Isso já lá atrás, Deus já previu isso, que Moisés não ia aguentar muito tempo com os braços lá para cima, certo? Aí o que? Mandou Arão e o Uro para ir com ele, né? E nisso Moisés tem lá, mas ele cansou, aí foi arriando a mão, nisso quando estava arriando a mão, ia morrendo os hebreus, ia perecendo, né? Ia perdendo a guerra. E nisso Moisés se cansando. Quando o Uro e Arão viu, aí resolveram, né? Estender a mão dele para cima e conseguiram levantar a mão de Moisés e assim foi feito a guerra com a vitória dos israelitas. Glória a Deus. Estava lá com a mão estendida e os hebreus sem experiência nenhuma, sem saber lutar, sem nada, venceram um exército, mil soldados, venceram o exército dos amalequitas inteiro, mataram todo mundo e ganharam a guerra. Glória a Deus. Aí eu quero falar para vocês, irmão, quando foi o quê?
que quando a pessoa está lá, né, que nem foi pregado aqui o tempo todo, né, quando a pessoa está lá perecendo, né, que nem estava Moisés, tal, caindo, tal, que não estava aguentando, tal, Deus vai mandar a pessoa lá certa para você, vai, Glória a Deus, aleluia. para que o quê? Para te dar a vitória, meus irmãos. É o quê? Deus sabe de todas as coisas, vocês que estão perecendo, que estão na luta, tá no vendaval danado e tá precisando de Deus, busca Ele com Olha fé, aí. com fé e Glória a coragem, Deus. com toda a fé, Glória. que Ele vai honrar a vida de vocês. Eu creio. Aleluia. E é isso que eu quero falar, né? Glória a Deus.